Olá! O que acontece quando a mais alta corte de um país, o lugar onde as decisões mais importantes são tomadas, parece estar rachada ao meio? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas alegações de que uma única frase do seu presidente pode ter revelado uma fratura bem profunda no Supremo Tribunal Federal do Brasil, gerando uma crise silenciosa bem no coração da nossa justiça. E tudo teria começado aqui, com essa frase. À primeira vista parece óbvio, né? Juízes precisam responder por seus erros. É uma defesa da responsabilidade, da ética. Quem discordaria? Mas, segundo a fonte que a gente está analisando, lá nos corredores do poder, essas palavras não soaram bem assim. Pelo contrário, foram vistas como uma provocação, o estopim de um conflito interno bem sério. E a grande pergunta é, por quê? Por que uma coisa que parece tão simples, tão correta, teria gerado uma crise desse tamanho? É isso que a gente vai tentar entender agora, olhando para o que essa fonte alega sobre a reação, a divisão e o que realmente estaria em jogo por trás dessa frase. Então vamos lá. Vamos começar pelo gatilho de toda essa confusão. O que exatamente foi dito e por que a reação de parte dos ministros teria sido tão imediata e, de acordo com a fonte, tão hostil? A resposta, de acordo com a fonte, foi de pura irritação. Um grupo de ministros teria encarado a fala não como um chamado à responsabilidade, mas como uma quebra de um código não escrito, um código de lealdade interna. Para eles, o que o Fachin estava fazendo era basicamente lavar roupa suja em público, expondo o tribunal e enfraquecendo a imagem da instituição em vez de protegê-la. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa história, a alegação de que o STF não estaria unido. Pelo contrário, estaria operando como uma instituição fraturada, com dois lados bem definidos, travando uma silenciosa batalha de princípios. Olha, esse slide aqui resume perfeitamente o conflito. De um lado, a visão que seria do ministro Fachin. Transparência e responsabilidade são inegociáveis, estão acima de tudo. Do outro, a suposta visão do grupo opositor. A prioridade máxima é proteger a instituição, blindar a sua imagem, mesmo que isso signifique resolver os problemas internamente, bem longe dos olhos do público. É quase uma escolha entre a ética pública e a lealdade institucional. E o cenário que a fonte pinta é de paralisia total. Com a corte supostamente dividida ao meio, 5-5, qualquer votação importante pode terminar empatada no impasse. Isso é muito sério, porque significa que as decisões mais cruciais para o país poderiam ficar simplesmente travadas por causa dessa disputa interna de poder. Ok, mas quem exatamente faria parte desse grupo que, segundo a fonte, está batendo de frente com o Fachin? Agora vamos aos nomes que foram citados. Então a fonte aponta para um núcleo duro de oposição, que seria formado por três nomes bem conhecidos: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Para fechar a conta dos 5, especula-se sobre Dino e Zanin. Mas aí tem um detalhe crucial que a fonte ressalta: a lealdade deles não seria uma certeza absoluta, o que sugere um jogo político complexo lá dentro, onde as alianças podem mudar a qualquer momento. Mas claro, essa tensão toda não surgiu do nada, da noite para o dia. De acordo com a fonte, ela é o resultado de uma série de controvérsias que vem se acumulando e aumentando a pressão sobre a corte já há alguns anos. Essa linha do tempo mostra um padrão claro de pressão crescente. Começa lá em 2019 com o polêmico inquérito das fake news, aquela investigação gigante sobre ameaças e desinformação contra a própria corte. Depois pipocam casos como o Vorcaro e o Banco Master, que, segundo relatos, teriam envolvido diretamente alguns ministros. Nesse contexto todo, a declaração do Fachin não foi só uma faísca, foi a gota d'água. E aqui, a fonte aponta para o que seria a munição dos críticos. 129 milhões de reais. Esse é o valor de um contrato que, de acordo com as reportagens, estaria ligado ao escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Num debate sobre ética e responsabilidade, um número como esse se torna, claro, um argumento muito poderoso para quem questiona a corte. E tudo isso nos leva a pensar no futuro. Como essa batalha interna pelo controle do tribunal pode definir o destino de uma das investigações mais importantes e controversas da história recente do país. O futuro do inquérito das fake news virou um verdadeiro campo de batalha. O ministro Fachin sinaliza que está perto do fim. A outra ala, no entanto, quer que ele continue rolando até 2027. E essa data, segundo a fonte, não seria nenhuma coincidência. É exatamente quando o ministro Alexandre de Moraes está previsto para assumir a presidência da corte, o que o manteria no controle total da investigação.
Isso tudo levanta uma pergunta que não deixa de ser irônica, né? A facção opositora acusa o Faxin de estar se isolando, mas a fonte sugere que talvez o isolamento seja deles, à medida que mais e mais controvérsias vão se acumulando. A questão que fica no ar é: quem está realmente perdendo apoio, tanto dentro da corte quanto fora dela? E, no fim, a gente fica com uma reflexão que vai muito além dessa briga específica. Independentemente de quem tem razão, quando as batalhas internas da mais alta corte do país vêm a público dessa forma, a maior vítima pode acabar sendo a confiança de todo mundo na própria justiça. A pergunta que fica é: como um sistema se recupera quando suas próprias fundações parecem estar rachadas?